agora, né? Sim. Bom, vamos dar início então formalmente. Bom dia, professores. Bom dia. Bom dia. Bom, vamos dar início então à defesa, né? Ela vai ser dividida em 3 partes. Na primeira parte, vocês sabem muito bem, vocês fazem a apresentação, né? Depois a gente passa para a arguição e no finalzinho a gente delibera o resultado. Então, Igor, Carlos, fiquem à vontade para iniciar. Né? Vocês têm 20 minutos. Se vocês começarem vocês começarem a apresentar, eu vou iniciar o timer aqui, tá certo? Pode ficar à vontade. Tá. Primeira pergunta antes da gente iniciar. Tudo bem se a gente gravar essa apresentação só para guardar como recordação? Tudo bem. Da minha parte, fique à vontade. Por mim, tudo bem. Ok, então vamos lá. Esqueci de compartilhar a tela. Beleza. Os senhores estão vendo o slide? Tá perfeito. Beleza. Sim, chegou. Tá tudo pronto, né? Tudo pronto. Pode começar, Carlos. Bom dia, eu sou o Carlos Mateus e ele é o Igor Bragaia. Nós vamos apresentar hoje o nosso trabalho de graduação, que é o Offline Online Data Synchronization for Data Mobile Applications. Ele se trata de uma biblioteca de sincronização online e offline para aplicações mobile. Pode passar. Inicialmente, quando a gente fez esse trabalho, a gente estava entendendo como é que funcionavam aplicações mobile, de maneira geral, pois a gente estava desenvolvendo uma. A gente entendeu que, de maneira geral, aplicações mobile, ou elas são completamente offline, né? Funcionam somente no celular da pessoa, e algumas vezes elas precisam ela está online, ou seja, elas precisam de fazer request para o servidor da empresa. E muitas vezes em que ela é online, acontece um fenômeno interessante que, mesmo ela sendo online, ou seja, ela salva os dados do usuário no servidor da empresa, ela ainda assim costuma funcionar offline. Então, muitos aplicativos, inclusive, por exemplo, no celular, tipo o calendário do celular, se você cria um evento, ele sincroniza online. Mas se você estiver offline, você continua podendo criar ele. Isso significa que ele salva no aparelho da pessoa, e é apenas quando ele tem conexão que ele de fato sincroniza com o servidor da empresa. A gente teve esse problema quando a gente estava desenvolvendo o nosso aplicativo, e a gente estava desenvolvendo o nosso aplicativo numa linguagem chamada Dart, numa framework chamada Flutter, que é uma framework para desenvolvimento de apps híbridos. E para essa framework, a gente não estava encontrando nenhuma solução open source que resolvesse o nosso problema, pois essa biblioteca é muito recente. Pode passar. Bom, nesse sentido, a nossa motivação era desenvolver uma solução de sincronização para que os usuários do nosso aplicativo, chamado Muskify, conseguissem usá-lo mesmo sem conexão à internet, sem diferença nenhuma em termos de usabilidade. O usuário também deveria ser capaz de sincronizar diferentes dispositivos ao mesmo tempo, ou seja, se ele está logado no celular ou em um tablet ao mesmo tempo, ele deveria ser capaz de usar os dois dispositivos e observar os mesmos dados nos dois dispositivos. Os resultados do nosso protocolo de sincronização, então, seriam deployados no nosso aplicativo, a gente seria capaz de validar esse protótipo e, por fim, a gente poderia publicar a solução como uma biblioteca modularizada. Um pouco sobre os trabalhos relacionados que a gente observou na área. Existem vários aplicativos e soluções tecnológicas que possuem essa funcionalidade, mas em geral eles são restritos às Big Tech Companies, por exemplo, Google, Microsoft, Facebook. As soluções desenvolvidas por essas empresas, que estão disponíveis em diversas patentes americanas, elas não se adequam exatamente ao nosso propósito, em alguns sentidos. Por exemplo, ou eles resolvem problemas bastante diferentes, como sincronização de arquivos, ou eles são muito genéricos e complexos, e o que aumentaria muito a complexidade do desenvolvimento de uma solução para o nosso contexto específico, que é a sincronização de dados do tipo SQL em aplicações Dart com a framework Flutter. Como a gente não encontrou nenhuma solução para o Dart, a gente resolveu atacar esse tipo de problema. De maneira geral, o que a gente definiu como objetivo para o nosso trabalho foi
propôs implementar um protocolo de comunicação que fosse capaz de sincronizar dados entre clientes, né, aplicativos mobile e um servidor, desenvolver esse protocolo em um projeto real, no caso era um aplicativo que a gente já estava desenvolvendo, que era o Muskify. E em seguida a gente tem como objetivo publicar, desmodularizar, né, isso do aplicativo e publicar isso como uma biblioteca open source para que a comunidade possa utilizar. Bom, o que é o Muskify que a gente tem comentado? O Muskify é um aplicativo de calendário para estudantes, similar ao Google Calendar, mas ele tem algumas especificidades e a gente trabalhou em um marketing específico para estudantes. Foi desenvolvido por mim, pelo Carlos e por outros colegas da graduação. A gente conseguiu criar um movimento muito legal entre os alunos para desenvolver esse projeto. A gente publicou ele nas lojas de aplicativo de fato, na Play Store para Android em junho e na App Store para Apple em julho. Tivemos mais de 5.000 downloads e centenas de usuários pagantes. O Muskify ele suportou a prova de conceito do protocolo de sincronização. Aqui a gente tem algumas screenshots que foram retiradas da loja, então é um calendário, você pode interagir nesse calendário, criar tarefas, editar tarefas, avaliar como você se planeja e como tem sido o seu progresso. Os trabalhos no Muskify eles compuseram grandes esforços de desenvolvimento no nosso trabalho de graduação, então além do aplicativo, da nossa landing page, a gente também desenvolveu um blog. Uma coisa bastante legal sobre o blog é que a gente conseguiu trazer várias pessoas da comunidade teana, principalmente bichos, e também pessoas de outras faculdades para escreverem conteúdos que são relevantes para os estudantes. Foi algo bastante gratificante. Essa imagem que vocês estão vendo é, de maneira geral, a arquitetura de como funciona o sistema do Muskify. Para o mecanismo de sincronização, como funciona? No Tier 1, que é a primeira camada da nossa arquitetura, nós temos os aplicativos, que são os aparelhos celulares das pessoas, que são o mobile client, eles podem ser tanto Android quanto iOS. Todos eles possuem o seu próprio banco de dados local, um banco de dados SQLite no celular da pessoa, em que ele armazena os dados que a pessoa vai criando localmente e sincronizam quando tem acesso à internet. Então, quando tem acesso à internet, eles vão sincronizar. Aí eles vão acessar a internet, cair no load balancer da AWS, que é onde está hospedado o nosso server. E a AWS, por sua vez, o load balancer vai destinar um worker, onde está rodando o nosso código do nosso servidor, que é em Python, no caso Flask. E esse worker, por sua vez, vai se comunicar com um cache em Redis e um banco de dados em Postgres. E então executar o mecanismo de sincronização, que basicamente consiste em o usuário vai enviar uma request com os dados dele, ele vai pegar esses dados, mergear com os dados que ele tem, vai validar e mergear, e então retornar para o celular da pessoa os dados que devem ser aplicados localmente no celular dela. Bom, quais foram alguns resultados que a gente observou no Muskify a partir de uma análise do protocolo de sincronização? Em relação ao uso do aplicativo, a gente teve um decrescimento exponencial da atividade e essa exponencial ela possui uma assíntota nos usuários que incorporaram o aplicativo às suas rotinas. Então, cerca de 10% de todos os usuários incorporaram o aplicativo em suas rotinas. Dessa forma, uma série de pessoas que começaram a usar o aplicativo lá no período de lançamento foram deixando de usar porque elas não criaram esse hábito. Então, nessas duas curvas que observamos aqui, a curva em azul, ela representa de fato o que está salvo no banco de dados. Então, a pessoa pode criar uma linha lá no banco de dados, tipo uma tarefa no calendário dela, ela pode editar múltiplas vezes e também deletar. Todas essas operações se referem apenas a um item dessa tabela, no caso, se a gente estiver usando o SQL. E essa curva em azul representa estes dados. Já a curva em vermelho, ela representa o histórico de todas as operações realizadas, por meio da contabilização das diffs, que a gente vai comentar posteriormente. Então, se a pessoa realizou várias operações em cima de uma mesma linha do banco de dados dela, dos dados dela, todas essas operações estarão no histórico contemplado pela curva vermelha, e é por isso que a gente avalia o uso do aplicativo pela curva vermelha. Alguns outros insights que foi possível obter
é que o uso do aplicativo ele possui uma distribuição exponencial. Então, aqui nessa CDF, a gente observa que os 10% de usuários mais ativos, eles contribuem muito mais para a carga no nosso banco de dados do que todos os nossos outros usuários. Alguns outros insights, o top 10% dos usuários mais ativos contribui até 3 vezes mais que o top de 10 a 20% dos usuários mais ativos. E os 20% dos usuários menos ativos, eles possuem apenas, no máximo, 5 diffs. Uma diff, ela se refere a uma operação que o usuário realizou. Ou seja, 5 operações realizadas é simplesmente a pessoa abriu o aplicativo, fez algumas coisas para experimentar e nunca mais abriu. Então, pelo menos 20% das pessoas apenas abriu o aplicativo e nunca mais voltou. Então, são alguns insights. Aqui nesses dois gráficos, nós podemos ver, primeiramente, a taxa de utilização do aplicativo dividido pelas horas do dia. E, no caso, no primeiro gráfico, nós temos dividido em cada cor representa um dia da semana. Então, a gente tem, de maneira geral, que nas horas iniciais do dia, ou seja, de madrugada, o uso ele é bem baixo. Pela manhã, o uso aumenta e o pico de uso é próximo à noite. O que indica que as pessoas se planejam, né? Como a gente está trabalhando aqui com um projeto que é um aplicativo que a pessoa se planeja suas atividades, no final do dia ela provavelmente está planejando para o dia seguinte. E ao analisar os dias da semana também é possível ver que as pessoas costumam se organizar mais no início da semana, dando a entender também que elas se organizam para os outros dias da semana, enquanto que no sábado, por exemplo, a utilização é bem baixa. No gráfico seguinte, nós temos um box plot, que basicamente ele vai tratar a distribuição do uso ao longo das horas do dia, mas no caso a gente está analisando aqui segunda-feira. De maneira geral, ele reflete bastante o que foi visto no primeiro gráfico. Aqui nós temos outro box plot, que é tratando das operações. Aqui são as operações do banco de dados, e a gente obtém isso por meio das diffs, que é uma estrutura que a gente vai falar mais para frente. Mas, de modo geral, isso significa que no nosso banco de dados a gente observou que existem muito mais updates do que creates, e a quantidade de deletes é muito baixa. E a distribuição do update ela é menos igualitária que a do create. Então, existem pessoas que fazem vários updates, enquanto que algumas pessoas, a maioria das pessoas tem uma quantidade de create mais consistente. Depois de avaliar todos esses dados e depois de criar uma Muscify e ver que tudo funciona, testar por vários meses, a gente de fato ficou vários meses testando com centenas de usuários e de fato, o mecanismo de sincronização ele funcionou muito bem e atendeu às nossas expectativas. Então a gente decidiu desmodularizar isso do nosso aplicativo para um repositório separado e liberar isso como uma biblioteca pública para a comunidade do Flutter, para que eles possam ter acesso a esse tipo de tecnologia também. Então, a gente criou o Mobink, que é uma biblioteca open source de sincronização online e offline, em que você você implementa o seu aplicativo e seu back-end, você coloca ela tanto no front-end quanto no back-end, e a sincronização vai acontecer. Aqui nós temos o repositório do Mobink no GitHub, tanto a biblioteca em Python, que a gente fez para o back-end, quanto a biblioteca em Flutter para o front-end. Aqui nós temos as páginas do PyPI e do PubDev, que são os sites onde ficam os repositórios públicos para a comunidade, ou seja, são os bibliotecas e pacotes open source, tanto do Python, no caso, fica no PyPI, você pode instalar via pip, e do Dart fica disponível no PubDev, você pode instalar via Flutter, PubGet e o nome do pacote. Aqui vamos falar a respeito da estrutura do diff. O que é o diff, né? O diff, no caso, é a menor estrutura de comunicação que a gente criou para que a gente possa comunicar operações de banco de dados que estão sendo realizadas. Isso significa que, além dos dados que essa operação criou ou fez update, a gente guarda também
como isso foi feito e onde foi feito, de maneira que a gente pode reproduzir isso em outros dispositivos. Já que a gente está tratando de sincronização, a gente quer ser capaz de reproduzir as mesmas operações de banco de dados em múltiplos dispositivos para que todos estejam no mesmo estado no final. Então, o que a gente tem? A gente tem uma estrutura em que ela guarda ID, owner, no caso owner é algum tipo de token do usuário que identifica, né, o usuário. O logical clock é uma medida temporal crescente que se altera toda vez que o estado do servidor muda e que serve para ordenar as operações no mecanismo de merging das diffs no servidor. O timestamp é o timestamp de quando a diff foi criada. O type é o tipo de operação, que pode ser o tipo create, update ou delete. No caso, a gente não guarda diffs da operação read, porque o read não altera o banco de dados, então a gente não sincroniza isso. Então, o type só são create, update, delete. A gente também tem o model. O model é onde isso foi alterado no banco de dados. Por exemplo, se você tem um banco de dados relacional, o model, no caso, vai ser o nome da tabela em que isso está salvo. E o JSON Data é justamente o dado que foi feito. Então, por exemplo, se você criou uma task nova ou algo novo no banco de dados, o JSON Data vai ser os dados referente àquela linha do banco de dados. Então, cada uma das colunas com o dado que foi criado. Pode pensar. Bom, aqui nós temos um exemplo comum de um cenário de sincronização que o Mobink resolve. Ele está bastante completo, tem todas as iterações. A imagem à direita a gente sincroniza uma série de operações create e à direita a gente sincroniza operações do tipo update e delete. Esse cenário ele serve para a gente validar o funcionamento correto da nossa biblioteca. Posteriormente, implementamos testes automatizados, testes de integração unitários, tanto na versão client quanto na versão Flutter, para garantir que a corretude da biblioteca está sempre atualizada. Eu vou destacar apenas alguns pontos nesse diagrama para a gente não se delongar muito. Então, inicialmente, temos dois clients e um server. Um client é um celular e o outro é um tablet, e ambos se referem ao mesmo usuário. Inicialmente, nenhum tem nenhum dado e todos estão no logical clock 0, ou seja, estão no estado inicial. Inicialmente, o celular executa uma operação de create, então vai ser criada uma diff, né, vai ser salvo no histórico de operações dele, e os dados desse usuário vão receber essa nova instância. O logical clock ele continua o mesmo, porque o logical clock só é atualizado quando o servidor avança no seu estado. Em seguida, o celular pede um request de sincronização e vai enviar junto quais foram as operações realizadas e qual é o seu logical clock. O servidor, por sua vez, caso ele ainda não tenha essas operações realizadas, ele vai realizá-las. Ao final, ele vai aumentar o seu logical clock e vai devolver para o cliente que fez a requisição quais são as operações que esse cliente ainda não possui e qual deve ser o seu novo logical clock. Em paralelo, o tablet ele realizou também uma operação de create. Então, nesse instante, ele tem novos dados da sua operação e o seu logical clock continua 0. Quando ele sincronizar, ele vai enviar aqui para o servidor os dados e as operações que ele realizou. O servidor, por sua vez, vai mergear com os dados que ele já possui. O logical clock vai aumentar. Nesse caso, o logical clock é o máximo entre o que veio do cliente e o que já está no servidor, mais 1. E ele vai retornar para o cliente, nesse caso aqui o tablet, quais as operações que o tablet ainda não realizou, logo ele deve realizar para ficar sincronizado, e qual deve ser o seu novo logical clock. Nesse instante, quando o tablet recebe essa response, ele vai receber os dados que o celular havia criado enquanto ele estava offline. Dessa forma, ao final desse diagrama de sequência, vai ser feito mais um outro create, novas sincronizações, e ao final desse diagrama de sequência, os dois clients e o server eles estão no mesmo estado, com o mesmo logical clock e os mesmos dados. Observe nesse ponto aqui que quando o tablet pede uma request de sincronização aqui ao final, ele não realizou nenhuma operação nova aqui no seu banco de dados. O que isso quer dizer? Que ele não vai enviar para o servidor nenhum novo dado, ele apenas deseja ser sincronizado. Como o servidor não irá alterar seu estado porque o tablet não enviou nenhum dado novo,
o logical clock ele não vai ser alterado nesta iteração. Repetindo, o logical clock ele só aumenta quando o estado do servidor muda. A imagem à direita é bastante semelhante, ela apenas cobre novos casos de sincronização. Um pouco sobre o uso da biblioteca do ponto de vista do client na linguagem Dart para framework Flutter. A gente tem aqui esse trecho de código da interface da biblioteca que vai ser utilizado pelo desenvolvedor no meio da lógica do aplicativo que ele está desenvolvendo. Então, como que funciona a usabilidade dessa biblioteca? O desenvolvedor ele deve implementar uma classe abstrata que a gente fornece para ele, que abstrai toda a lógica de sincronização. Nesse caso, a classe que ele implementou chama MyMobInkClient. Nesta classe, a pessoa apenas precisa especificar como nós podemos interagir com o banco de dados desta pessoa. A partir disso, sempre que ela desejar realizar uma operação no banco de dados como uma operação create, update ou delete, além de realizar estas operações conforme ela solicitou aqui pela interface, a gente também vai sempre criar uma nova linha no histórico de operações. Então, quando ela deseja realizar um create, a gente vai de fato criar esse objeto no banco de dados conforme ela solicitou, mas em seguida a gente vai guardar no histórico que esta operação foi realizada. De forma que quando ela desejar fazer uma sincronização, a gente consegue ter acesso ao nosso histórico, porque a gente sabe ler o banco de dados dela, já que ela disse para a gente como o banco de dados deve ser lido. E então a gente consegue pegar quais foram as operações realizadas, comunicar com o servidor e pegar o que veio do servidor e executar localmente. Idealmente, ela deve sincronizar ao final de todas as operações que estão sendo realizadas. No entanto, neste exemplo, isso aconteceria caso ela perdesse a conexão à internet entre essas operações. Então, o Synchronize ele só seria chamado ao final dessas operações. Mas note que a usabilidade permanece a mesma. Você consegue manipular o seu banco de dados normalmente e quando você sincroniza, você pega novos dados do banco de dados. De maneira geral, o funcionamento do back-end da biblioteca em Python funciona de modo semelhante a de Flutter. Tudo que o usuário precisa fazer para fazer o setup dela no back-end ele vai ter que criar um model referente a diffs no banco de dados dele. Isso significa que, por exemplo, se ele está usando o banco de dados relacional, ele vai criar uma tabela chamada diffs, com todos os campos que tem numa diff, como a gente explicou anteriormente. Em seguida, ele vai ter que criar uma classe filho da classe Synchronizer, que é uma classe que a gente definiu na nossa biblioteca. Essa classe basicamente vai servir como uma interface de comunicação da nossa biblioteca com o banco de dados que o usuário usa, já que a nossa biblioteca ela é genérica para funcionar com qualquer tipo de back-end, qualquer tipo de banco de dados que o usuário está utilizando. Ele implementa essa interface, que vai ter os métodos de read, update, create, delete e alguns métodos de validação. E por meio disso, a nossa biblioteca ela vai operar o banco de dados dele. E aí o que acontece? Após ele criar isso, ele vai criar um objeto Mobink passando essas informações e vai criar um endpoint, uma API, em que vai ser a API que o front-end vai bater para fazer sincronização. E nessa API ele vai chamar a biblioteca do Mobink, passando as diffs, e então o Mobink vai aplicar as validações, o algoritmo que vai mergear e vai retornar as diffs que devem ser aplicadas no front-end. Bom, quais foram, para a gente finalizar, quais foram os principais resultados que obtivemos no nosso trabalho de graduação? Em relação ao aplicativo Muskify, a gente conseguiu com sucesso lançar o aplicativo nas lojas de aplicativo App Store e Play Store. Tivemos quase 10 mil impressões na Apple, mais de 4 mil downloads na Play Store. A gente figurou no Top Productivity App List da App Store em julho de 2020 e tivemos quase R$20 mil em receita. E o Muskify suportou a prova de conceito do Mobink. A gente pode, por fim, concluir que a gente conseguiu atingir os nossos objetivos, trabalho de graduação. A gente, de fato, criou e implementou um mecanismo de sincronização que funciona para fazer com que aplicativos consigam sincronizar seus dados online e offline. A gente, de fato, desenvolveu o nosso aplicativo, o Muskify, e utilizou esse mecanismo nele, e ele funcionou com sucesso. A gente conseguiu pegar esse mecanismo e separar ele em bibliotecas open source, tanto do back-end quanto do front-end, com a Python e com a Flutter. E a gente documentou isso de maneira que estimula que a comunidade participe
tanto participa do código quanto participa utilizando a nossa biblioteca, e a gente observa que vem ocorrendo a participação positiva da comunidade na nossa biblioteca, já que já existem pessoas desconhecidas nossas que foram no nosso repositório da Star, o que indica que provavelmente o nosso projeto é de fato útil para a comunidade do Flutter. E é isso. Muito obrigado. Alguma dúvida? Perfeito, pessoal. Muito obrigado pela apresentação. Passo por aí um pouquinho, 3 minutos e pouco, mas não tem problema. Não tem problema nenhum quanto a isso. Certo? Eu vou passar agora para a segunda fase, então, da arguição, né? Como o professor Parente já participou da primeira, DG1, né? Vou passar a palavra para o membro mais externo nesse instante, que é o professor Inaldo, né? Professor Inaldo, fique à vontade para fazer a sua arguição. Primeiro, parabéns a vocês dois, ao Carlos Matheus e ao Igor Braga, certo? Acompanhei desde o início lá o trabalho do aplicativo, do Mystify, e vi que a turma tem se entusiasmado bastante com esse aplicativo, isso é super, super interessante, então estão de parabéns em tudo. E a decisão de vocês de colocar o Sync como open source também é bem merecida de parabéns, certo? Então, a gente acha que vocês estão no caminho bom e vocês têm um trabalho de graduação que está realmente no mercado, né? Tá funcionando, e isso aí é algo bem bom de se ver aí dos nossos alunos, certo? Eu fiquei, inclusive, com algumas pequenas dúvidas, certo? Queria que vocês me ajudassem aí. Aí vocês vão respondendo aí de acordo com... Se o meu entendimento estiver errôneo, vocês vão corrigindo e a gente vai... Eu fiquei curioso um pouco, vocês falam lá no diagrama de sequência sobre a interação, né? Aquelas trocas de mensagem para que seja feito o sincronismo, certo? E no código que vocês mostraram, vocês mostram lá que o aplicativo vocês criam um objeto que deve estar encapsulando todo esse mecanismo de sincronismo, como vocês disseram, certo? Mas aí vem um pouco mais de curiosidade aí de como está esse sincronismo, certo? No fundo, o que eu quero perguntar para vocês, e vi que vocês usam a estrutura que aparentemente é uma estrutura XML, tem um JSON lá, esse protocolo de comunicação, de troca de mensagens, bem específico, ele também foi desenvolvido por vocês, ou se baseia aí em microserviços, em alguma API aí que já foi utilizado? A troca de mensagens só, não o sincronismo. Sim, a troca de mensagens ela pode ser implementada em cima de qualquer protocolo de comunicação da camada de aplicação, como o protocolo HTTP. O único pré-requisito é que os dados que são enviados e os dados que são recebidos, eles devem seguir o padrão que a gente definiu. E quais são esses padrões? Os dados enviados e recebidos, eles consistem de um conjunto de diffs, ou seja, um conjunto de operações realizadas, e um logical clock. Então, o cliente envia para o servidor esses dados e o servidor vai responder da mesma forma. A nossa biblioteca, o desenvolvedor ele tem que implementar alguma forma de receber do cliente esses dados, e uma vez que ele tem o conjunto de diffs e o logical clock, ele apenas chama uma função da nossa biblioteca que executa todo o mecanismo de sincronização. Dessa forma, a pessoa precisa implementar uma API, que no nosso caso, por familiaridade, a gente implementou uma API REST usando a framework Flask do Python. Então a comunicação corre via JSON, mas a pessoa poderia implementar com outras arquiteturas de microserviços ou outras formas de comunicação também. Era isso que eu queria saber. Ficou bem flexível então mesmo, né? Sim, exato. E vocês têm falado aí que já está tendo participação da comunidade, né? Em termos de código, já está tendo contribuição? Como é que está esse tipo? Em termos de código, ainda não tivemos nenhuma pull request.
mas é observado que pessoas entram no nosso repositório, né? Tanto é que já teve start, pessoas externas, assim, mas a gente ainda não teve nenhum pull request. Mas assim, o código está bem documentado, ele está funcionando, inclusive a gente tem uma seção no nosso código que é justamente para pessoas que gostariam de participar, né? A gente tem uma seção para pessoas que querem simplesmente utilizar a biblioteca, e a gente também tem uma seção que é de como contribuir, né? Então nós estamos bem abertos a contribuições externas, na verdade. E em termos de bug, como é que vocês têm recebido? O pessoal tem reportado essa... Como é que está essa participação dos usuários também em relação... Sim. Quando a gente desenvolveu o aplicativo, a gente no relatório a gente descreve como foi feito o lançamento do aplicativo, mas de forma geral, o Muskify ele suportou a prova de conceito desse protocolo e a gente fez o lançamento em diferentes fases. Então, inicialmente, a gente tinha apenas o time utilizando o aplicativo e aí a gente identificou muitos bugs, né? Depois, a gente, como a gente tinha uma comunidade de pessoas que já estavam interessadas no aplicativo, porque a gente estava estimulando isso nos estudantes do Brasil, a gente teve bastante gente querendo ser early adopter, que utilizaram a versão de teste do aplicativo. Então, a gente teve mais algumas dezenas de pessoas utilizando uma versão de teste, e depois de algumas semanas validando um pouco mais e corrigindo alguns problemas, a gente teve centenas de pessoas, até chegar a data de lançamento que a gente tinha uma versão estável do aplicativo, tanto do protocolo de sincronização, tanto dos seus outros componentes. E aí, neste ponto, a gente lançou o aplicativo para que todo mundo pudesse baixar e também adquirir. Então, durante esse processo, a gente foi corrigindo alguns problemas que identificamos, e nessa época a gente já conseguiu fazer vários testes também automatizados, mas no TG especificamente a gente focou bastante em construir um teste integrado que cobre os cenários principais de sincronização para que essas validações estejam implementadas de forma automática. Mas, obviamente, ainda podem existir novos problemas, a gente só espera que não sejam problemas comprometedores, né? Ainda não aconteceu de alguém reportar algum problema, assim, que a gente desconhecesse, né? Como a gente já tinha validado muito isso no Muskify, a gente já implementou, tendo em mente todos os problemas que a gente já tinha enfrentado antes, e a gente fez muitos testes automatizados. A gente tem uma pipeline de continuous integration no nosso GitHub, então a gente já engloba muitos cenários diferentes, né, em testes automatizados. E, inclusive, durante o nosso desenvolvimento, esses testes ajudaram muito a gente a ir corrigindo os problemas. Mas, assim, depois que a gente lançou a nossa biblioteca, a gente ainda não foi reportado de algum problema. Sim. Uma outra observação é que a nossa biblioteca ela é agnóstica em relação ao armazenamento de dados. Ou seja, a pessoa pode usar qualquer banco de dados que ela desejar. Ela apenas precisa dizer para a gente, para a nossa biblioteca, como que a gente vai manipular o banco de dados dela. Dessa forma, as principais validações que fizemos foi utilizando o banco de dados SQL, principalmente com Postgres no server e SQLite no client. Agora, para outros bancos de dados, talvez até um banco de dados não relacional, a gente não chegou a implementar não chegou a implementar testes nesse sentido. Então, talvez surja algo inesperado nesses casos mais diferentes. De maneira geral, a gente fez com que a nossa biblioteca ela fosse independente de tecnologias do usuário dela, né? Então, como eu expliquei lá na apresentação, o usuário da biblioteca ele vai implementar uma interface, né? Que é aquela classe que vai ter todos os métodos de comunicação que a biblioteca vai utilizar para se comunicar com o banco de dados dela. Então, a biblioteca não sabe qual banco de dados a pessoa usa, nem qual framework de back-end ou coisa do tipo. Ela é bem genérica nesse sentido. Inclusive, caso aconteça e muitas pessoas estejam utilizando e a comunidade a gente observa que é uma demanda, a gente pode criar e lançar a biblioteca para outras linguagens de back-end, por exemplo. E por enquanto a gente só tem para Python, mas a gente poderia reproduzir, né, a lógica que a gente tem para Python para outras linguagens de back-end. Para encerrar, só gostaria de dizer que fico muito feliz aí com
a maturidade que vocês conseguiram em engenharia de software, né? Tem muita coisa sendo aplicada aí. Isso Sim. é o que a gente espera também, as disciplinas aí, vocês estão, a parte de comunicação, a parte de redes, de protocolo, camadas, vocês têm aplicado muita coisa do curso e dou os parabéns aí para vocês. Obrigado. Passa a palavra de volta aí para o professor Lourenço. Perfeito, obrigado, professor Naldo, pelas perguntas. Lança alguns insights interessantes aí para a gente. Vou passar agora a palavra para o professor Parente. Fique à vontade, professor. Ok, obrigado pelo convite, né? Já tinha agradecido, reforço, porque ver a conclusão do trabalho é muito interessante. Acho assim, ver o trabalho tá lá disponível lá para o pessoal comprar ou usar, né, da forma que for aí, né, na comunidade, é muito interessante. Acho que são poucos trabalhos que a gente vê, né, chegar nesse nível, né, e também fico feliz porque o banco de dados está por trás aí, né, tem muita coisa que está aí acontecendo. E como vocês comentaram, eu vou até começar com isso, né? Como é agnóstico em relação, né, à forma de armazenamento, né? Tá ali o PostgreSQL, mas podia estar ali um Cassandra, podia estar um HBase, poderia estar, inclusive, né, forma de armazenamento no SQL, né? Sim. E aí, como você tem aqui um SQL, aí você já usa aquelas ferramentas ali para acessar, né, que são SQL-like, né, para acessar no SQL. Então, assim, você tem aí a infraestrutura preparada para esse tipo de coisa. Porque assim, hoje, né, a gente está caminhando numa direção em que a gente vai ter um volume de dados muito grande. Então, o banco de dados relacional, ele chega em xeque, né, chega em algumas situações que vai começar a ficar complicado, né? Então, você vai precisar do armazenamento. E aí a ferramenta pode ter, assim, acesso, né, olhando o todo, né, a mecanismo de análise de dados, né? Você comanda daqui e lá por trás, no back-end, está acontecendo isso, e aí você ter... Né? Porque normalmente o usuário tem, assim, resultado de consultas, né, de recuperação de informação. Agora, é importante, né, que esse mecanismo todo pode oferecer consulta, não apenas consulta, mas consulta, né, mas de interesse mais baseada em análise de dados, tá certo? Por exemplo, já assim, direcionando para o comentário que eu vou fazer a seguinte: quais são as consequências de usar o medicamento tal, né? Então, ele pode ter uma base de dados aí, não apenas de usuários, mas correlacionando com vários estudos e assim por diante você tem um resultado. Sim. E é muito interessante isso, acho que isso é uma possibilidade muito grande. E eu até aproveito para comentar outra coisa assim recente. Eu vi 2 semanas atrás um webinar. Tem uma sobrinha que está fazendo doutorado lá no INCOR, e eles estão usando uma ferramenta, né? A Adobe está oferecendo uma ferramenta para eles, exatamente para acompanhamento de pacientes que tem marca-passo, oferecer um feedback. Mas eu não sei se eles têm a opção, é baseado no servidor, eu não sei se eles têm a opção de usar localmente sem ter uma internet funcionando. Sim. Como o Google Calendar, às vezes a gente precisa ver, putz, você não tem internet, você quer acessar lá, Exato. Você não tem acesso, né? Porque não tem um armazenamento local para guardar a última coisa. Isso é essencial, às vezes a gente não quer saber, né, coisas novas, mas o que tem no momento, né? O próprio Gmail, né? Sim. Pô, quero me consultar, tá fora do ar, né? Então, isso aí, acho que, para mim, né, o trabalho é um indicador da importância de ter o armazenamento local, né, para aquilo poder ser sincronizado com o que tem no servidor, né? E aí, então, você faz as atualizações correspondentes, né? Então, acho que isso é muito interessante. Uma outra coisa, deixa eu só pedir aqui para o pessoal de casa que tá um barulho. Ok. Então, por exemplo, com relação a pacientes, né, que a minha sobrinha comentou nessa ferramenta, a ferramenta dá orientação para o paciente, né, com relação ao que fazer, atividades em função do momento que está vivendo,
Mas, de novo, né, se a internet não está funcionando, o paciente fica desamparado, né? Ele não tem aquele armazenamento local para consultar o que precisa fazer. Então, acho que esse assim, é um indicador, né, de um caminho importantíssimo, né, que precisa ser várias ferramentas aí, né, grandes big tech aí, como vocês comentaram, isso precisa, né, uma necessidade importante. Então, assim, eu fico assim bem surpreso aí com o que foi feito, né, com os resultados. Acho que promissor, né? E não sei se de repente mais para frente aí ela quiser lá, se o INCOR quiser pensar em algo aí, a gente pode. Eu vejo assim, porque até essa parte de prontuário eletrônico de pacientes, né, vejo que o mecanismo oferece essa possibilidade, né? Isso aí é uma parte muito crítica, né, que envolve confidencialidade de dados, né, das pessoas. Então, o usuário pode ficar com o controle, né, para quem ele disponibiliza, né? Sim. Então, assim, eu vejo assim, abre um leque aí de caminhos interessantes, né, de trabalhos para serem continuados aí. Então, eu vou comentar com ela o trabalho de vocês, né? Legal. O professor dela, ela disse, o meu professor quer te conhecer para conversar e tal, sobre as possibilidades aí, né, de parceria, né, de fazer coisas. Então, eu devo ir lá em maio, que vai ser a defesa dela, né, e aí vou ficar com algo preparado na cabeça para comentar lá sobre o trabalho de vocês aí, sobre as possibilidades. Bacana. É isso aí, parabéns, estou muito feliz aí com o trabalho, né? Parabéns a todos, ao orientador, e é isso aí, vamos em frente aí. Obrigado. Obrigado. Perfeito, professor. Obrigado pelas considerações. Bom, queria, assim, ressaltar o trabalho dos meninos, né, do Carlos e do Igor. Tem uma motivação muito clara ali, né, e isso a gente percebe a importância, né, o impacto que isso tem na qualidade do trabalho. Então, eles muito motivados para lançar o aplicativo, junto com outros alunos, né, mas eles aqui focaram basicamente na proposta para avaliar como que era o comportamento dos usuários, né, e fazer biblioteca, né. Então, isso aí acaba resultando, todo esse contexto aí acaba resultando num trabalho assim que gostei muito, foi muito prazeroso trabalhar com eles, mostrar para eles alguns pontos ali, eles de repente não tinham percebido, né? Por exemplo, a riqueza que é ter uma base de dados com usuários reais, né? E a partir dali a gente extraía fazer a caracterização. Isso permite, de repente, a gente gerar uma série de bots que não são seres humanos, né? Mas imitam ali o comportamento de um ser humano de fato. Né? Isso aí você pode colocar numa integração contínua e ver testes de escalabilidade e por aí mais. Né? O Sorinaldo ressaltou ali a questão de qual foi o protocolo, quais foram as ferramentas, né? Eu só colocar um extra ali na resposta à conversa que vocês tiveram, é basicamente um HTTP, né, com payload em JSON. Isso deixa muito flexível ali a utilização deles, né? Eles usaram, no caso, o back-end, o Unicorn, que é um servidor web específico para Python, né, que é extensível, programático e tudo mais, né? Ferramenta já bem antiga, eu usei isso em 2010, ele já tem uma certa maturidade no desenvolvimento desse software, né? Como é HTTP, a tecnologia totalmente aberta, né, da IETF e tudo mais, né, usado na internet, você poderia usar outras ferramentas, outras bibliotecas, né. O senhor Parente falou que é possível expandir para NoSQL, né, isso é muito natural, principalmente no calendário. Parte é estruturada, mas outra parte não é. O cara poderia colocar uma imagem, poderia colocar um documento qualquer ali, que daria mais flexibilidade ao aplicativo de vocês. Eu acho que isso é bem interessante, pode ser explorado, pois acho que vocês acabaram não comentando, mas tem um projeto, fazer um exemplo, né, em MongoDB, seria já um passo bem interessante nesse sentido. Né? Outro ponto que o professor Parente falou, com base daria brecha para vocês explorarem a questão de recomendação, a recommend system, né? Então, pensar que você tem uma base de usuários,
obter estatística de utilização do usuário, uma espécie de inteligência coletiva, né? A partir daí gerar recomendações para os usuários e tudo mais, né? E, obviamente, o professor comentou sobre a generalização do componente, né, para outras aplicações, o que é bem interessante também, ainda mais com esse tipo de linguagem que vocês estão trabalhando aí, que é muito rica do ponto de vista de interação para o usuário, né? Então, você tem o Flutter, que proporciona uma interação diferente, né? Poderia ser uma outra tipo de biblioteca, talvez baseada em HTML, né? Poderia estender também, nesse sentido, o que traria também benefícios, principalmente falando de repente para usuários que não são da computação, né? São mais, eles querem utilizar a potência computacional que a gente pode proporcionar, né? Pessoal, para isso, então, novamente, parabéns, gostaria de parabenizar vocês, certo? Vocês querem falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Carlos e Igor. Terminando aqui, a gente vai para o terceiro movimento, que eu vou me reunir com o seu parente, e a gente vai deliberar o resultado, tá bom? Gostaria apenas de agradecer à banca, todo mundo que, professor Parente, Naldo, que aceitou o nosso convite em estar aqui, ao professor Lourenço, que nesses últimos meses auxiliou bastante a gente em muitos aspectos que a gente não tinha tanta maturidade, como a parte da escrita científica, como endereçar a nossa escrita muito mais baseada nos resultados. Então, a gente aprendeu muito com você, professor. E uma motivação bastante relevante que acabou passando despercebida na apresentação, a gente esqueceu de comentar, é que seria muito mais fácil o aplicativo ser apenas offline. Então, por exemplo, um calendário, você não precisa na prática ter uma comunicação com a internet, você está se planejando, poderia ser tudo offline. Mas a gente perde um fator muito importante com isso, que é entender o comportamento dos usuários. Então a gente só conseguiu fazer aquelas análises do Muskify, porque embora as pessoas estivessem ali usando o aplicativo, a gente também tinha acesso aos dados dela. E também tem um outro ponto que a pessoa, quando a gente faz esse tipo de sincronia, ela pode ter o calendário dela em múltiplos dispositivos, né? Ela pode ter o Muskify no celular dela e no tablet. Aí ele cria alguma coisa no celular, vai estar no tablet também. Então, ela é muito mais prático, né, para a utilização diária da pessoa, se ela tem múltiplos dispositivos. E eu também gostaria de agradecer à banca, a participação dos senhores, e também ao professor Lourenço, que nos auxiliou muito e foi fundamental para que a gente conseguisse desenvolver o nosso trabalho. Assim, de fato, ele deu insights importantíssimos para a gente, e melhorou muito a nossa noção de escrita, assim, de maneira geral, de artigos e coisas do tipo, sabe? Ele deu muitas ideias de como a gente poderia tirar muitos resultados dos dados que a gente já tinha, de como orientar a nossa escrita ao redor disso. Então, foi realmente muito importante mesmo. A participação do professor Lourenço foi fundamental para que a gente atingisse o que a gente tem hoje. Legal, pessoal. Feliz pelo feedback de vocês, tá? Bom, eu vou convidar, esse é o link, esse é um convite para o professor Rinaldo, professor José Parente. O professor Rinaldo, professor Parente, se vocês quiserem fechar a câmera nessa sala aqui, é só entrar na outra, já resolve para a gente, tá? Porque se vocês deixarem a câmera aberta, o pessoal vai começar a ler, vai começar a entender o que a gente está falando aqui, certo? Eu já estou na outra sala, vocês entram lá, a gente faz a deliberação por lá e depois a gente volta para cá. Tá com isso. Pessoal, eu já vou lá para outra sala, tá? Daqui a pouco a gente volta. Tá bem? Uhum.
Pronto, pessoal, voltamos. Então, depois aí de muita dificuldade, discussões, né? Compreensão nesse momento, a gente delibera que vocês foram aprovados, tá certo? Muito parabéns para vocês, tá certo? Agora é reta final, tá? E, novamente, gostaria de elogiar vocês aí pelo excelente trabalho, tá certo? É isso aí, pessoal, parabéns. Beleza. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Pessoal, parabéns aí. Parabéns. Parabéns a todos, parabéns ao Lourenço também. Também, lógico. Parabéns. E sucesso na carreira aí, né? Sucesso aí daqui. Uma próxima etapa agora, né? Próxima etapa aí agora. E tocar em frente aí. Com certeza. Muito Beleza. obrigado. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, professor. Obrigado. Eu vou sair, que tem o Luiz Felipe agora aí na sequência. Perfeito. Eu correr para tomar uma água rapidinho ali e Tranquilo. voltar, então. Falou, Tchau, então, pessoal. Abraço. Tchau, Até mais. professor. Bom dia. Tchau. Tchau. Saindo também. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor.